Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 10. De manhã eu perguntei se tinha aqui fono, estou precisando de uma fono, tinha 3. Vou começar um trabalho para ver se eu resolvo esse problema da minha voz. Já estou vendo o meu otorrino top de linha que está ali. Elas mandaram eu fazer aquele exame horroroso, que mete o negócio no nariz aqui. Tem algum lá indolor, assim, não é indolor, é sem provocar agonia? Faça uma anestesia lá para eu, quero saber como é que está o meu gogó, tá certo? Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante. Preste atenção nessa leitura. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora ouça: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Diga amém. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Que Deus nos dê graça para falarmos desse tema. Eu queria falar sobre o tema: como receber a provisão de Deus. Paulo está preso em Roma, em uma casa, e ele começou a ter dificuldades no seu sustento. Apesar do governo romano estar responsável por ele, o governo não estava tratando ele dignamente. Ele é um preso que nunca cometeu crime para estar preso. O crime que eles atribuíam a Paulo é que ele chamava Jesus de Senhor. E naquela época somente o imperador de Roma poderia ser chamado de Senhor. E arrumar essa brecha para atacá-lo e prendê-lo. E ele envia um amigo dele, missionário também, Epafrodito, até a igreja de Filipos. E os filipenses, os irmãos daquela igreja, decidiram ajudá-los, porque a igreja de Filipos era uma igreja generosa,
Várias vezes essa igreja investiu em missões, investiu em missionários, e muitos deles foram sustentados por essa igreja, a igreja de Filipos. E ele está escrevendo essa carta que lemos para agradecer, porque eles enviaram uma excelente oferta para o sustento do apóstolo. E ele está agradecendo, e durante o seu agradecimento, ele para e joga um princípio poderoso para quem deseja vivenciar a provisão de Deus na sua vida. Talvez alguns aqui estão vivendo esse drama. Algumas das suas necessidades não estão sendo supridas. E isso tem te deixado triste, desanimado. Você olha para o futuro e não vê perspectiva. Você tem se sentido sozinho, talvez lá no fundo até se sentido abandonado por Deus. E eu quero hoje ensinar a todos nós que o reino de Deus, ele funciona da maneira que o reino de Deus deve funcionar. E uma das maneiras é através dos princípios da palavra. São leis estabelecidas por Deus no seu reino. Quando você se aproxima de Deus, começa a aprender sobre Ele, começa a frequentar a igreja, você está entrando num reino, o reino de Deus. E nós precisamos aprender como esse reino funciona, para que possamos transitar nele e ter sucesso, ter êxito, ter vitórias. E é sobre esse princípio que ele joga no meio do seu agradecimento que eu quero discorrer a mensagem de hoje. Como receber a provisão de Deus? Número 1, diga bem forte: tendo um relacionamento íntimo com Deus. Diz o verso 19: e o meu Deus. A relação de Paulo com Deus era íntima. Ele não disse: olha, o Deus de vocês vai suprir a necessidade. Não, o meu Deus. A relação que ele tinha com Deus era pessoal. Ele investia em uma intimidade com Deus. Ele não está falando aqui do Deus do pai dele, do avô dele, da mãe dele. Ele declara com convicção que Deus era o seu Deus e que ele iria suprir as necessidades. Digam todos amém. Paulo tinha uma comunhão tão íntima com Deus que coisas extraordinárias aconteciam através da sua vida. Milagres aconteciam através da vida dele. Olha esse texto. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Digo amém, irmãos. Ele era tão cheio de Deus, a relação dele era tão próxima de Deus, era tão íntima, que não era necessário a sua presença ou a sua oração para que as pessoas fossem abençoadas, curadas e libertas. A própria roupa, os aventais de uso pessoal, os seus lenços, eram levados e ao serem colocados nos enfermos, eles ficavam curados. Digam graças a Deus, aplauda Jesus por isso, que maravilha! Isso nos ensina que se eu e você, se cada um aqui
buscar essa intimidade com Deus. Você pode viajar. Enquanto você está viajando, Deus está abençoando a tua casa, está abençoando o teu filho. Não precisa a tua presença. A tua casa é tão cheia de Deus. A sua casa é uma casa de adoração. É uma casa onde o Espírito Santo se sente à vontade. Que mesmo você não estando presente, as coisas de Deus acontecem lá. Os milagres acontecem. E isso deve nos fazer enxergar a necessidade da nossa responsabilidade de estreitar o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, que caso contrário, você não verá a provisão de Deus tendo uma relação distante. Talvez o Deus que você crê é o Deus da tua esposa, do teu marido, de um amigo, de um líder, do pastor, mas você ainda não teve uma experiência pessoal com esse Deus. E é isso que eu oro, que eu peço a Deus todo dia: Senhor, que os teus filhos, que as pessoas que ali frequentem possam ter uma experiência contigo. E isso vai fazer toda a diferença. Procure se aproximar dele, procure conhecê-lo. Deus não é uma lenda, não é uma história da carochinha. Deus está vivo, Deus é real, Deus é uma pessoa real. Tem gente aqui projetando a sua semana, e as soluções para os problemas da semana está talvez numa agenda com alguém. Ah, se ele me receber, ah, se ela me ouvir, se eu for chamado naquela entrevista. Meu querido, você pode ter uma agenda todo dia com o Todo-Poderoso. Esse é o segredo de uma vida próspera, abençoada, vitoriosa. Avalie como foi a sua semana, para ver se realmente você entendeu a necessidade da intimidade com Deus. Como é que foi a semana? A sua frequência na oração, no dobrar o seu joelho. Deus me revelou, de vez em quando Ele me revela, que se eu mandasse a igreja se ajoelhar agora, eu ia ouvir muitos barulhos, que faz tempo que você não dobra o seu joelho. Faz tempo que alguns aqui não sabem o que é sentir a presença de Deus, de ter uma experiência com Ele. Eu quero nessa noite te estimular, te motivar a crescer nessa intimidade. Eu estou com a Mônica. Cadê a Mônica? 35 anos de casado e mais 3 de namoro, 38 anos. Nós somos tão íntimos que se ela olhar para mim, eu já sei o que ela está pensando. Se eu olhar para ela, ela já sabe. Isso é a intimidade que faz. Eu sei que alguns aqui na hora do louvor, por exemplo, você se sente meio desconfortável. Isso é esquisito para você. Você não sabe adorar, você não sabe falar com Deus ainda, você não sabe se relacionar com Ele, fica esquisito, você fica olhando e tal, levantar a mão, que coisa esquisita, e você se sente um peixe fora d'água. É mais ou menos quando alguém que a gente não conhece, a gente procura conversar, não tem assunto, com 5 minutos acabou o assunto, porque não tem intimidade. Quando eu viajo com a pastora, a gente conversa, tem muita coisa para conversar, tem muita vida juntos, e isso gera intimidade. Eu quero te estimular a decidir, a tomar uma decisão de ser íntimo de Deus. Aí você vai começar a ouvir a voz dele com facilidade, você vai começar a perceber a presença dele,
Você vai enxergar a provisão dele, a proteção dele, porque você se tornou tão íntimo que ele não é o Deus do espaço sideral, ele é o Deus que está contigo. É o Deus que você crê, que você anda com ele. Então, o primeiro princípio para nós termos uma vida abençoada e receber a provisão de Deus é ter intimidade com esse Deus. Olha esse texto, 19:13 de Atos. Olha só essa história. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. E eles diziam: eu te expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E olha que o demônio falou para eles. O que faziam isto era 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha o que o Espírito falou. Mas o Espírito, o capiroto falou: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Quem são vocês? Olha o que aconteceu. E o possesso do Espírito, a pessoa que estava possessa, saltou sobre eles e começou a bater e a feri-los e deixou eles desnudos, e eles fugiram daquela casa. O que isso nos ensina? Que se você for íntimo de Deus, você vai ser conhecido no inferno. E quando o capirotão lá planejar algo contra você e mandar um capirotinho, ele vai dizer: mestre, não dá, porque aquela casa é cheia do homem da cruz, é cheia de Deus, é cheia de Jesus. Eles nos conhecem. Aqui o bicho disse: quem são vocês? Eu conheço Jesus, conheço Paulo, quem são vocês? Vão apanhar. Então, meu querido, intimidade com Deus é isso, é ser conhecido no céu e ser conhecido no inferno, é ter um nome respeitado, porque é cheio do poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus, aleluia. Como receber a provisão de Deus? Número 2, tendo a consciência das riquezas de Deus. Diz o verso 19, capítulo 4: e o meu Deus, diga comigo, segundo a sua riqueza em glória. Uma vez, o seu João aqui da igreja morreu, ele chegou no céu, aí chegou lá: quero ver Jesus, quero ver Jesus. Aí o anjo disse: se acalma, primeiro você vai falar com o anjo Gabriel. Aí apresentou o seu João para o anjo Gabriel e falou para o Gabriel, disse: seu anjo, eu quero ver Jesus. Se acalma, seu João, primeiro aqui tem um protocolo. Você vai primeiro lá no armazém das bênçãos de Deus, e você vai ter uma experiência lá. Tá bom, vamos lá. Aí levou o seu João nesse armazém, e o anjo falou para ele: procura o corredor da letra J, e procura a tua caixa lá, a caixa das bênçãos de Deus. Aí o seu João foi lá, achou a caixa dele, João da Catedral da Família, bicolor. Aí ele abriu a caixa e começou a ver as bênçãos de Deus para ele. Quando ele começou a ler, ele começou a olhar para o anjo e falou: ei, eu protesto. Mas por que, seu João? Porque essa aqui eu não recebi, essa aqui eu não recebi, essa aqui eu não recebi e essa aqui eu não recebi. Pois é, seu João, realmente você não recebeu, mas elas estavam prontas, preparadas por Deus para você. Você só não buscou, você não discerniu que o céu tem muita riqueza, você não aprendeu a buscar esse Deus como você devia. Sua vida na terra poderia ser muito melhor.
mas você relaxou, você não orava, não buscava, não faltava demais da igreja, sua vida começou a se distanciar, você só veio para cá, porque a salvação é de graça, porque Jesus morreu por você e você aceitou, mas você foi devagar. É claro que isso é uma ilustração, mas essa é uma história de todos nós. Tem muita coisa que você precisa, que Deus já preparou, você só precisa buscar as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Deus é suficiente. A Bíblia chama Deus de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu sou pidão, irmãos, eu peço, nem o que não é meu eu peço. Senhor, se não está aí no teu plano, quebra esse galho. Ele não vai dar, é claro, mas eu peço. Eu pedi hoje, Senhor, que o papão ganhe, mas não colou. Mas o que é seu está guardado, Deus já preparou, você só precisa buscar esse Deus, porque as riquezas do Senhor, põe o texto lá, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Quando eu comecei há 25 anos atrás esse projeto dessa igreja, não havia nenhum indício humano que nós chegaríamos até aqui. Nossa igreja, 25 anos atrás, você tem a foto da fachada da igrejinha aí? Se você achar, joga aí. Uma igreja simples, com um povo simples, mas nós decidimos pedir a Deus, porque Deus tem o que eu não tenho, Deus pode o que eu não posso, Deus é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas, e você não imagina o que Ele já preparou para você. Se torne íntimo de Deus, sirva esse Deus, e os milagres do Senhor acontecerão na tua vida. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Essa aí foi a segunda igreja, era bem ali no meio, bonita que só. Eu já estava querendo me aposentar, de estar pronto. Aí viajei, fui para um culto. Aí cheguei lá, Deus mandou desatar a rede. Digo, mestre, está pronto? Não, o que eu tenho para o Guamá é coisa maior. Aí quando eu enxerguei a riqueza e glória do Senhor, eu decidi juntamente com a nossa igreja, com a nossa equipe, buscar essas bênçãos que já estavam preparadas. E Deus foi dando uma por uma. Foi assim aqui, e será assim na sua vida, se você buscá-lo, se você se aproximar dele, se você decidir ser um cristão fiel, um cristão íntimo, que ora de verdade, que busca a Deus. Terceiro, como é que eu recebo a provisão de Deus? Tendo a certeza que Deus é um Deus, diga, da abundância. Diz o verso 19, Ele há de suprir em Cristo cada uma, diga, cada uma das vossas necessidades, emocionais, físicas, materiais, espirituais. Deus tem a capacidade de suprir o que você está percebendo que falta na sua vida. O que é que está faltando na sua vida? Paz? Jesus tem a paz verdadeira para te dar. O que é que está faltando na sua vida? Alegria? Jesus tem a verdadeira alegria para colocar no seu coração. Todas as tuas necessidades. Se você entender o que está sendo ensinado hoje, a sua vida muda. A sua vida vai ter uma mudança maravilhosa. Ele tem a capacidade de suprir as nossas necessidades. Esse sono reparador que você não tem, essa paz que você não tem, essa insegurança que você não tem, essa timidez que você tem, que bloqueia o seu caminhar. Paulo, escrevendo sobre esse assunto,
Ele disse assim: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que que Paulo comparou ser cheio do Espírito Santo com a embriaguez? Você já viu algum porre tímido? Calado? Não, porre, meu irmão, quando ele está já caído não tem jeito, mas enquanto ele está tomando, ele está falando, ele fala, ele é falante. Você já viu um porre com medo? Porre não tem medo de nada, ele apanha, mas não tem medo. Ele é intrépido, ele é ousado. E Paulo compara as duas embriaguez, a de vinho e a com o Espírito Santo, para nos ensinar que se você se encher desse Deus, você será intrépido, você será ousado, você terá uma fé poderosa, será confiante, teu dia vai ser diferente, você vai olhar para os desafios diferentes. E isso é um fato. Quando a gente se enche de Deus, nós desfrutamos dessa promessa, Ele supre mesmo. Uma vez eu estava aqui, naquela igreja de 2.000 lugares que vocês viram, bonita, menor que essa, e nós estávamos pagando o telhado, e tudo é caro aqui. Se é um telhado, é um telhadão, se é uma parede, é um paredão, se é um piso, é um pisão. E estava se aproximando o dia do pagamento, e realmente nós não tínhamos. E eu busquei a Deus naquele dia. Só que não era dia de culto, era um dia, uma segunda-feira, não teria culto, não teria oferta, não teria possibilidade humana de Deus fazer alguma coisa. Mas eu orei, eu clamei, eu pedi, e vim para a igreja. Eu estava no escritório, e chegou uma senhora idosa, bem simplesinha, disse: pastor, queria falar com o senhor. Digo: dia, minha querida, eu não sei o que aconteceu hoje, eu estava lá em casa, pastor, me deu um negócio, e eu estou com os dízimos atrasados, e eu resolvi trazer hoje, eu vim aqui entregar para o senhor consagrar. Aí eu orei, consagrei, quando eu contei, era o valor exato para pagar a parcela do telhado, era um dizimão que ela trouxe. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Meu irmão, a provisão de Deus é completa. Uma vez no Rio, estava estudando no seminário, eu era um jovem, vivia de uma mesada que meu pai me enviava, só que era muito pouco. E lá pelo dia 20 o dinheiro acabou, eu morava com os missionários, umas missionárias. Acordei de manhã, perguntei: e aí, o que tem para comer? Aí elas disseram: Lorival, não tem nada hoje, acabou tudo. Isso é mesmo? Então vamos orar. Irmão, deixa eu te dar um conselho: larga esse zap e vai orar, dá certo. Larga esse zap e vai orar, que a tua vida muda. Aí eu fui orar, não tinha zap naquele dia, não tinha nem celular. Nós oramos de mão dadas, eram 10 da manhã, nós oramos. Aí tá bom. Quando deu meio-dia, chegou uma senhora lá, apertou na campainha, era uma escada, eu abri a porta com aquela corda. Por não, eu posso entrar? Estou trazendo uma bênção. Eu digo: claro, a bênção vem. Ela entrou, subiu com duas sacolas de mantimento, de comida, e ela disse assim: eu não sei o que aconteceu, eu estava passando na frente do supermercado, e eu ouvi uma voz: entra e compra mantimento e leva para os meus servos na igreja. E aquele dia o almoço foi top de linha. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. São essas experiências que me tornaram ousado e intrépido. Por isso eu digo a você: você precisa ter as suas, nem que seja para se livrar desse namorado doido que você arrumou, essa maluca que você está apaixonado.
Mas, Senhor, tira essa doida da minha vida, tira esse perturbado, eu não sei me sair dele. Eu nem sei porque eu falei isso. Deus está falando, essa não estava no script. Em quarto lugar e último, já estou encerrando. Como receber a provisão de Deus? Diga comigo: tendo a convicção que a vitória é certa por causa de Jesus. Diz o verso 19: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. É em Cristo, irmão. Não tente buscar essa paz fora de Jesus. Não tente se firmar na vida sem Cristo. Não tente construir uma carreira, um projeto sem Cristo. Não tente ter uma família abençoada, feliz e sólida sem Cristo. Se você tirar Cristo da sua vida, o estrago será grande demais. As riquezas de Deus estão em Cristo. Você pode ter até vitórias, mas se Cristo não estiver presente, você não imagina que o risco isso será para você. Para concluir, o dinheiro pode comprar uma mansão, mas não consegue comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma cama topíssima, com massagem, de água, mas não compra um sono tranquilo. O dinheiro pode comprar uma mesa farta, com um jantar espetacular, mas não compra um apetite. O dinheiro pode comprar um crucifixo de ouro, lindo, mas não compra um Salvador. Se aproxime de Cristo. Não deixe que nada, nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhum avanço te tire da presença dEle, porque é na presença dEle que você será verdadeiramente feliz para a glória dEle. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte. Aplauda com alegria, mais forte, aplauda o Senhor.